Inspiração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, sejam todos bem-vindos à atividade da Associação dos Educadores Aceite no Edu Brasil. Eu sou a preletora Fátima Cristina Rettichiossi e hoje nós, com o tema Educação da Vida, Caminho para a Paz. O caminho para a paz é a construção que começa em nós mesmos. E como educadores que somos, é necessário que nós reflitamos sobre as nossas atitudes antes de passar ao processo de educar os alunos, os filhos. Durante as entrevistas do mês de novembro, estaremos refletindo sobre o preconceito, no sentido que normalmente temos já formados entre nós, que tomamos em verdades internas, norteando nossas atitudes em relação a nós mesmos, à família, à sociedade e a todos os seres. A cada quinta-feira fará uma menção a esses universos. E hoje, o preconceito consigo mesmo. Como que eu vou me livrar desse preconceito que eu tenho comigo mesmo? Então, para conduzir o tema e sobre a reflexão, porque o homem não consegue romper a barreira da autolimitação, eu convido o preletor em grau sênior, Claudeonor José, de França. Seja bem-vindo, preletor, muito obrigada. Boa noite, muito obrigada a todos. Quero dizer da minha alegria em poder estarmos juntos estudando esse ensinamento maravilhoso, grandioso, que é o ensinamento da Aceite ou Não Erro. Muito obrigado. Eu me chamo Claudeonor José de França, sou preletor em grau sênior, atuo na educação já há 23 anos, como professor, como coordenador pedagógico e como gestor escolar. Então, é essa troca de experiência que nós gostaríamos de vivenciar nesta noite. Muito obrigado pela presença de todos. E eu também agradeço a presença de todos vocês que já nos acompanham em todas as quintas-feiras, que são as atividades dos educadores. Deixe nos comentários, estou pela primeira vez, já acompanho vocês, já sou seguidores, para a gente conhecer o nosso público. E você que está pela primeira vez, toda quinta-feira nós temos atividades dos educadores que a gente vai para um processo de falar como nós podemos nos reeducar para educar. Preletor Claudeonor, nós estamos falando sobre a autolimitação. Todos nós temos as nossas limitações na nossa mente,
mas a gente pode se livrar dessas autolimitações. Então, é possível encontrar a paz dentro de nós mesmos, já que nós já passamos por tantas adversidades na vida? O senhor tem alguma vivência, algum relato para nos contar sobre isso? Esse ponto é muito importante, né? É impossível você vivenciar a paz quando você está em um processo de autolimitação, né? Eu falo isso até com uma propriedade, porque passei por esse processo, né? Na verdade, nós somos 8 irmãos e nos criamos em favelas, e foi assim muito eu desenvolvi. Dos meus 14 aos meus 18 anos, eu comecei a desenvolver um processo de revolta, um processo de não aceitação daquela situação que nós vivíamos, por ela ser muito precária, né? Nós não tínhamos, o básico nos faltava. E isso me gerava assim, uma certa frustração, mas, além da frustração, a revolta. E eu me perguntava, mas por quê? Por que uns nascem ricos e a gente tem que nascer tão pobre? Né? Por que eu não pedi para nascer? Por que eu tive que nascer aqui? Esses questionamentos terminam me gerando não apenas a revolta, mas, sobretudo, a depressão, porque eu julgava que não era amado como os meus outros irmãos eram, né? Eu me achava assim a ovelha negra da família. Tudo que acontecia, a causa era Claudenor, né? E aí eu vivi esse processo, e esse processo de depressão, esse processo de autorrejeição, de você não se aceitar, é um processo assim bastante doloroso. E eu me lembro que naquela ocasião, discutindo com minha mãe, reclamando da vida e da situação que nós estávamos, eu mandei Deus ir para a ponte que caiu. E minha mãe deu um tapa no meu rosto, disse, não blasfeme contra Deus. E eu saí dali desorientado, peguei o ônibus, fui ao centro da cidade. Naquela ocasião, nós morávamos em Recife, né? E, chegando lá, fui para um prédio de 10º andar e cheguei a ficar no parapeito do prédio, tentando me jogar dali, revoltado, angustiado, porque eu achava que morrer daria fim àquele sofrimento que eu estava vivendo. Eu tinha, naquela ocasião, 18 anos de idade, né? E, quando eu estava no parapeito, eu ouço uma voz, e a voz dizia assim, o que é que você está fazendo aí? Imediatamente eu desço assustado e saio correndo pelas escadas. E andando assim, completamente desorientado, né? Andando sem direção nenhuma, e com a vontade de não voltar mais para casa, e de dar um jeito na minha vida naquele dia. Eu vou passando pela ponte Duarte Coelho e na fachada de um prédio estava escrito assim, o homem é filho de Deus. Você é protagonista do seu próprio destino. Quando eu olhei aquela frase, como é que é? Eu, dono do meu destino, eu não pedi para nascer. Eu não estou naquele lar de desarmonia e de pobreza de graça. Eu não estou nesse lar. Eu não pedi para estar ali. E aquilo fez com que eu fosse, porque embaixo estava lá escrito Rua da Aurora 277, que era o endereço da regional de IPE Recife, né? E eu fui para o prédio, eu disse, não, eu quero saber mais sobre isso. Por que estão afirmando que, sendo filho de Deus, eu sou dono do meu destino? E entrei na regional, cheguei lá na regional, estava apenas uma senhora no balcão da livraria, né? E essa senhora me deu uma revista. E eu peguei essa revista, fui ler, mas já estava com o propósito de não voltar mais para casa. Só que, lendo a revista, eu comecei a dizer, não, eu estou equivocado. Ali tem solução. Eu vou conseguir superar essa situação. Eu vou para casa. E fui para casa, já com outro espírito, né? A revista, na verdade, as palavras que estavam ali parece que tinham sido direcionadas a mim, né? E elas diziam assim, afirmavam assim, quando se esgota a força humana, surge a força de Deus. Não desista, persista. Não deixe sua vida entregue ele chamava de ervas daninhas da nossa mente, né? Aos pensamentos sombrios e negativos. Na verdade, enfrente isso com alegria e gratidão. E aí eu tomei isso como decisão, disse, não, eu vou voltar para minha casa. E voltei, né? E voltei para minha casa até
Chega ao sábado, onde acontecia a reunião dos jovens, eu tive a oportunidade do meu primeiro encontro presencial, né, com as reuniões da Seite Honoria. E foi realmente um divisor de águas, né? Então, quando a gente está nesse estado de rejeição e de revolta, de profunda insatisfação, nada dá certo, né? Nada acontece. Parece que nós ficamos algemados, né? Paralisados por aqueles pensamentos sombrios. Mas, da mesma forma que a mente gera esse pensamento sombrio, o meu arbítrio permite que eu também modifique isso e comece a vibrar numa outra direção, né? Comece a pensar positivamente, né? Ter semblante mais radiante. E isso foi o que realmente fez a diferença. Então, é possível vencer a autolimitação, porque a mente que criou a autolimitação, ela mesma pode desfazer essa autolimitação. Basta mudar o pensamento, basta mudar a visão que você tem da vida do homem, para que sua vida também se transforme infalivelmente, né? Então, preletor, nossa, que relato bonito, hein? Por uma revista, o senhor foi salvo por uma voz interior, né? O senhor estava prestes ali a pular. Graças a Deus o senhor ouviu essa voz, está aqui nos contando esse relato. Mas essas limitações estão, então, na nossa mente. É a nossa mente que faz essas amarras e nos deixa para frente. Então, pelo que o senhor falou aqui, a gente eliminando essas amarras, a gente consegue tirar essa nossa autolimitação. Então, isso seria nós mesmos acreditarmos em nós, né? Sim, com certeza. É mudar o seu autoconceito, né? É você começar a se enxergar ou ter a plena convicção de que você não é um ser material, né? E nessa concepção espiritualista, você começar a trilhar, né, a sua vida baseada na luz, pelo caminho da luz. Veio um pensamento sombrio, expulsa, né? Elimina esses pensamentos, que vão vir, vão, né? Que eu sempre falo para os meus professores, nós estamos formando indivíduos, mas nós também estamos em formação, não é verdade? Quantas pendências, né? Quantas coisas, quantas cicatrizes não trazemos na alma. E se não resolvermos essas cicatrizes que estão em nossa alma, nós terminamos fazendo algumas intervenções no ato de educar que são equivocadas, né? E que podem gerar consequências até graves. Então, é importante, né, que nós, enquanto educadores, tenhamos essa plena consciência de que a nossa natureza é a natureza espiritual e está em constante evolução. Então, precisamos nos aceitar mais, nos abraçar mais, né? É cuidar de si mesmo, né? Ter esse zelo por si mesmo, porque quando você zela por si, você aprende também a zelar pelo outro. Mas quando você está cheio de revolta, de tristeza, de insatisfação, a tendência é você externar isso também para o outro, né? E nós que estamos trabalhando com a formação dos filhos de Deus, é importante esse encontro, é importante essa reflexão, é importante você se amar, né? Você se está difícil, eu usei diversos artifícios, vamos dizer assim, para poder mudar o conceito de mim mesmo, porque eu me achava um zé da esquerda, eu era a ovelha negra da família. Para mim, eu não ia para canto nenhum, porque eu ouvia dizerem para mim, você não vai dar para nada, né? Essas informações que nós vamos recebendo trouxe danos assim muito significantes na minha formação. E eu queria, por toda a força, né, me desvencilhar desses pensamentos, desses rótulos que às vezes, né, nos atribuem a juízos que às vezes fazem a nosso respeito e que, por não entender e não conhecer a alma humana, não trazem, não lidam com isso com muita facilidade. Então, foi preciso que eu usasse de alguns artifícios, né? Fazer palavras de afirmação, eu sou filho de Deus, eu sou capaz,
tudo eu posso, sou bem-sucedido, sou harmonioso, sou feliz. Quantas vezes eu não fiquei diante do espelho fazendo essas afirmações, essas palavras de afirmações, tentando mudar aquela imagem que eu tinha de mim mesmo. Aquela imagem do menino pobre, do menino sem sorte, do menino que nada ia dar certo. Quantas vezes eu não tive que trabalhar a mente, mas trabalhar literalmente, sabe? Tinha uma professora saudosa, a professora Ilona, ela dizia assim, primeiro você salva a língua, depois você salva a alma, né? Então, fazer palavras de afirmações, dizer palavras positivas é o primeiro passo para que você consiga superar ou transformar a mente sombria em mente radiante, né? E eu fiz essa tarefa muitas vezes, e faço até hoje, viu? Até hoje ainda faço, ainda olho para o espelho, dou aquela piscada, Claudenor, você está um tremendo gatão. Enquanto eu acreditar assim, assim será, né? Mas eu tive que fazer desse artifício. Treino do riso, certa vez eu fui fazer orientação com o preletor da Seitonoe, ele disse, rapaz, com essa cara você não vai para canto nenhum, porque eu era muito sisudo, né? Eu era muito sério, né? E eu precisava mudar. E ele disse, experimenta você fazer treino do riso, para ver se você alegra a alma, porque a alma estava sombria, estava insatisfeita, estava revoltada, né? E eu precisava alegrar a alma para poder vir a luz, porque a alegria traz a luz à mente, né? E eu fiz treino do riso, me colocava diante do espelho, para os que estão nos assistindo, mas é uma prática que elimina, viu? O riso ainda é o melhor remédio, né? Eu costumo dizer que sorrir é coisa muito séria, né? E as pessoas acham que não, que sorrir é uma brincadeira, ou não dão tanta importância, mas, pelo contrário, sorrir é algo muito sério, né? Porque o seu semblante é o seu cartão de apresentação, né? Alguém que tem um semblante radiante, feliz, alegre, com certeza, pela lei da atração, né? Pela lei que diz que semelhantes se atraem, ele começa a atrair também acontecimentos e fatos alegres, né? Que são motivos de alegria, porque alegria atrai alegria, né? A alegria é contagiante. Então, quando você começa a alegrar sua alma, você começa a ter mais facilidade de trazer à mente os pensamentos que lhe auxiliam, né? Que lhe ajudam, que trabalham a seu favor para a superação das suas limitações, né? Muito bom, preletor. Aí é o poder da palavra, né? E vocês que estão nos assistindo, deixa seu like aí para mais pessoas possam ouvir essas lindas vivências do preletor Claudenor. Olha, persistência, poder da palavra, autoafirmação, porque a gente está falando aqui da nossa... Como que a gente vai eliminar a nossa autolimitação? O senhor falando que se olha no espelho, logo que eu comecei a frequentar, praticar a Seitonoe, eu me olhava no espelho e também falava, antes de sair para a escola, eu sou a melhor professora do universo, sou a melhor professora que existe no mundo. E assim você vai adquirindo a sua autoconfiança, né? Aí, para a gente tirar essa autolimitação que a gente tem, você já falou, é o poder da palavra, as palavras positivas. Começa pela boca e vai vindo a alegria, e vai iluminando a alma. A alegria é um dos atributos de Deus, que Deus nos quer alegre, né? E o que você poderia nos dar falar sobre o poder dessa palavra? A palavra a gente sabe que é o poder falado, pensado e escrito. Então, se a gente mantiver sempre pensamentos positivos, a gente vai conseguir diminuir essa autolimitação ou eliminá-la totalmente? A palavra é verbo, né? A Bíblia diz que o verbo estava com Deus, tudo foi criado através do verbo, e nada, absolutamente nada, foi criado sem ele, né? Quando o verbo está com Deus, ele cria o paraíso. Mas quando esse verbo sai de Deus, ele pode criar situações de muita dificuldade na vida das pessoas, né? Então, é preciso que fale positivamente. Se você, por exemplo, se acha desorganizado, afirme, eu sou organizado. Eu sou organizado. Até você se convencer disto. Quando você se convence, muda a atitude também.
muda o comportamento, Então, mas a palavra precede o comportamento. Né? Dizer que é desorganizado não precisa dizer, já está aí manifestado, não precisa afirmar que é desorganizado, está aí, é só olhar em sua volta. Mas, se você quer ser uma pessoa organizada, então você tem que investir no ser organizado que você é. Né? A preletora Fátima falou que a alegria é atributo de Deus. Atributo, então, meu povo, é dádivas. Né? Não é um dom que uns nascem, outros não. Nós nascemos com a alegria. Aliás, nós somos constituídos da alegria. Nós somos constituídos da capacidade infinita, da sabedoria infinita, do amor infinito, da vida infinita. Nós somos constituídos, isso é nossa constituição. Então, entendam que, na verdade, o que nós somos é instrumento de Deus. Nós somos a extensão da vida de Deus. Deus se exterioriza através de nós. Quando a gente afirma assim, é minha, é meu, eu tenho, na verdade, o que nós estamos querendo dizer é que Deus, a infinita riqueza de Deus, me fez de instrumento para se expressar. Eu não tenho, não é minha, é de Deus. Nós somos apenas instrumento de expressão dessa vida de Deus, que é riqueza, que é harmonia, que é saúde, que é felicidade. Essas são dádivas de Deus. Dádiva não é algo que você tem ou deixa de ter, não. Ela veio, ela faz parte de você, está intrínseco a você. Não é algo que você meça, que você controle, não. Ela é. O que nós precisamos fazer é nos permitir isso. É nos conscientizar que, como filho de Deus, nós herdamos todos os atributos divinos. Nós temos capacidade infinita. Nós somos harmonia absoluta. A paz existe dentro de nós. Né? Nós somos originariamente seres pacíficos. Então, se nós conscientizarmos isso, a nossa intervenção educativa também será reflexo dessa interiorização nossa, né? O professor Pacheco, que foi um dos iniciadores, né, da Escola da Ponte, em Portugal, mas ele afirmava que o aluno não aprende só conteúdo, ele aprende a pessoa também. Então, como é importante que o educador esteja em equilíbrio, né? Esteja em paz, traga dentro de si a paz, porque a sua aula, a sua sala, será reflexo desse interior. Então, se você entra na sala confiante, com um espírito pacífico, com certeza essa vibração ela emana e envolve todo aquele ambiente. Você transforma a atmosfera daquele ambiente, daquela sala, né? A partir dessa certeza, dessa convicção que está manifestada, né? Que está aí no seu interior e que nós não precisamos fazer esforço. É nossa constituição. Nós deixamos de expressar a paz, nós deixamos de expressar a saúde quando nos esquecemos da nossa natureza, que é divina. Né? Nós somos filhos de Deus. E ele disse, eu faço-te imagem e semelhança minha. Isso não é bordão, não, meu povo. Isso é uma verdade absoluta. É porque nós nos deixamos levar pelos sentidos. E, de repente, os sentidos estão nos ensinando, quando, na verdade, nós é que temos que ensinar os nossos sentidos, selecionando, escolhendo, filtrando aquilo que realmente propicia e nos traz a felicidade, né? Nos traz a paz de espírito que tanto nós buscamos. Né? E essa paz, tenha certeza, começa em nós. Verdade, né, preletora? A paz está dentro de nós. E ouvindo o senhor falar, se nós estivermos nesse estado espiritual, conectados com Deus, recebendo as dádivas de Deus, nós vamos ter a paz. E quando nós passarmos por situações difíceis, a gente vai saber contornar, acolher aquele que está com essa situação difícil também. Porque nós, como educadores, dentro de uma sala de aula, nós, além de
ensinar o conteúdo, nós acolhemos essas crianças, né? E, preletor, você falou tanto em capacidade, todos nós temos a capacidade de progredir infinitamente. Porém, algumas pessoas, elas não conseguem, né? Porque elas se desprezam a si mesmo. Elas vivem se lamentando as suas imperfeições. Então, como que a gente poderia dar uma dica para essas pessoas que vivem se lamentando? Por exemplo, não deu certo alguma coisa, acha ruim. Qual o caminho que essa pessoa deve seguir? Caminho que vai levar ela a parar de se lamentar, de se desprezar. Porque quando a gente se despreza, a gente também está se limitando, né? O professor Masaru Taniguchi diz, né, que devemos sempre trocar o sentimento de insatisfação pelo sentimento de gratidão. Nós precisamos enxergar e manifestar esse sentimento de gratidão para com todas as pessoas, para com todas as coisas, indistintamente. Aconteça o que acontecer, agradeça. A insatisfação lhe separa da sabedoria e deixa você com a inteligência limitada humana. Mas quando você começa a agradecer, você aciona o sagrado. E as inspirações, as intuições, as orientações, elas vão vir infalivelmente, porque a sua mente está preparada. O seu ser está pleno de gratidão. E a gratidão é mantra, né? Quando você agradece, infalivelmente. Eu lembro de uma ocasião em que eu cheguei na regional muito desesperado, numa crise brava, depressiva, e aí o preletor disse, preletor, pelo amor de Deus, eu conheço a Seichonoye, eu sou filho de Deus, eu sei que tenho capacidade infinita, mas eu estou com vontade de morrer. Aí ele olhou para mim assim e disse, o que é que está faltando? Morra! E eu voltei para casa indignado, chateado. Como é que eu vou pedir ajuda? E o professor disse, morra! Pelo amor de Deus, que religião é essa, né? Saí muito chateado e perturbado com aquela resposta que o professor nos deu, né? Mas aí eu fui para casa e fui refletir, né? E aí veio aquela certeza, o máximo que pode acontecer a gente é morrer. E a morte não existe. Quando ele disse assim, morra, era para morrer esse falso eu, que não se encontrava, né? Que estava angustiado, que se encontrava no mar de torturas, torturas criadas pela sua mente. Porque é a mente ilusão que diz que você é autolimitado. É a mente ilusão que faz com que você não se aceite. E quando nós não nos aceitamos, nós temos dificuldade também de aceitar o outro. E aí nós precisamos trabalhar o nosso interior, né? E o que é que faz? Qual é a ferramenta que nós temos para chegar nesse interior nosso? A oração. Há palavras que nós pronunciamos. Eu fui para Seichono, eu plenitude. Se você fizer 10.000 vezes muito obrigado, você resolve qualquer problema. Poxa, você sabe quem está se afogando numa palha, você se agarra até numa palha, né? E foi naquele momento, foi isso. Quando chegou que ele disse assim, você 10.000 vezes, você agradecendo a papai e a mamãe, resolve todos os problemas. Eu disse, bicho, é mais fácil do que eu pensava. Para mim, eu ia ter que fazer mirabolâncias, né? Para poder chegar a esse estado e transformar e modificar a forma de que eu me via e a forma que eu via o mundo, né? E eu me tranquei no quarto. Eram 2 horas direto, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, obrigado, mamãe. Tinha hora que engasgava, não conseguia dizer, porque vinham algumas recordações desagradáveis, mas ele insistia, não, é 10.000 vezes. Então, ele dá aproximadamente 2 horas. Eu peguei pela palavra e fiquei lá 2 horas. Muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe. E vinham algumas recordações, algumas imagens negativas, e foi. Mas eu ia insistindo e fiz isso por 3 meses. Eu me recolhia, naquela época, tempo é que não me faltava, eu tinha tempo até demais, né? Porque estava desempregado, pobre de emagrecer, sem nada conseguir, estava totalmente desolado, então tempo eu tinha. E tinha, assim,
convicção, uma certeza de que aquilo ia passar, mas que eu precisava fazer a minha parte. E a minha parte era seguir as orientações que me eram passadas. E a orientação foi um santo remédio, porque com a continuidade da prática, há alguns tempos, eu acho que um mês e pouco, não sei o precisar bem o tempo, mas eu comecei a vir na minha mente, uma mãe melhor. Eu comecei a vê-la de outra forma, de tratá-la de outra forma. Eu comecei a ver algumas situações que eu dizia, puxa vida, como é que eu não fui capaz de reconhecer isso? Como é que eu não fui capaz de ver o amor que minha mãe expressava, né? E isso foi me trazendo uma paz e uma autoconfiante, né? Porque papai e mamãe é caule, né? Se nós não estamos seivando, se a seiva da vida não corre no caule, nós que somos os frutos não nascemos. Ou, quando nascemos, atrofiamos, porque não conseguimos sorver aquela seiva que vem de papai e mamãe. Né? A vida que corre em papai e mamãe, que nós precisamos sorver. E nós só conseguimos isso através do sentimento de gratidão. Após, quando terminou 13 meses, quando terminou a prática, eu recebi convite de emprego. E aí não foi um empreguinho, não. Naquela ocasião, eu fui ser bancário. Eu digo, olha, vou começar já de gravata. Naquela época, bancário usava gravata, né? Eu digo, ó, já vou começar de gravata. Sou filho de Deus, tudo eu posso, tudo eu consigo, sou feliz, não tenho pecado para pagar, não tenho karma para resgatar, nasci para ser feliz. Comecei a turbinei, vamos dizer assim, né? Turbinei a mente com pensamentos positivos diante daquela graça que tinha sido me dada. Eu disse, nossa, mãe. Aí, a partir daí, a vida começou a transformar. Né? Então, é possível, sim. Agora, nós precisamos tomar a rédea, né, da nossa mente. Mente é cavalo. Nós somos cavaleiros. Cavaleiro tem que domar o cavalo. E não o cavalo domar o cavaleiro. E, muitas vezes, por desplicência, vamos dizer assim, a gente termina deixando que a mente nos conduza. Né? Os pensamentos venham aleatoriamente e irresponsavelmente. Mas lembrem que o que nós somos hoje é reflexo, é projeção do que nós pensamos no passado. Então, se hoje está se manifestando uma dificuldade e eu consigo transformar a minha mente, eu tenho a certeza de um futuro brilhante. Não é verdade? Eu tenho a segurança de um futuro brilhante. Porque hoje o que eu estou vivendo é reflexo dos meus pensamentos que tive no passado. Então, começa a mudar, eu começo a investir no meu futuro no presente, transformando e modificando a minha forma de pensar. Aí você quebra essas algemas, né? Você ganha liberdade. Né? Para filho de Deus, nem o céu é o limite. Mas nós precisamos nos encher desse sentimento de gratidão. Mesmo que alguma coisa esteja acontecendo, alguma dificuldade esteja manifestada, agradeça. Acredite que tudo existe um propósito, né? O despertar do homem consiste em enxergar a luz que está por trás da sombra. Então, se nós conseguirmos enxergar o amor de Deus, né, naquela situação, nós somos capazes de superar qualquer que seja a limitação que pensávamos ter. Porque esse é um ponto importante. Está lá na Bíblia. Seja-te feito conforme creste. Então, quando você diz sou capaz, você precisa dizer, crês nisso? Sou filho de Deus, crês nisso? Quando você crê, infalivelmente, você manifestará na sua vida cotidiana as bênçãos e as graças que já lhe foram dadas. Tá bem? Já lhe foram dadas. Você não vai conseguir, não. Você já foram dadas. Você vai só reconhecer e agradecer.
Muito obrigado, já sou capaz. Muito obrigado, sou feliz. Muito obrigado, sou saudável. Pronto. E ponto final. Não questione, mas se apague isso. Você é originariamente. A grande mentira é você não estar expressando as dádivas e atributos divinos. Essa é uma mentira que sua mente e ilusão criou. E, apesar dela ter criado, não desfaz. Você continua sendo filho de Deus. Perfeito, maravilhoso, né? Que lindo, hein, preletor? Então, tudo que o senhor falou, o agradecer é fundamental, principalmente a papai e a mamãe, né? Vocês que estão nos assistindo, o que estão achando da nossa conversa, do relato da vivência maravilhosa do preletor Claudeonor? Deixe ali para nós nos comentários. Não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam assistir essa maravilhosa conversa. Se inscreva no nosso canal e, se você precisar de uma orientação pessoal, também temos. Procure uma Hélia regional mais próxima da sua casa. Como uma revista salvou a vida do professor, do eleitor Claudeonor, pode salvar a sua também, porque lá você vai encontrar boas palavras. E para o eleitor que você falou ali, a gratidão aos pais, a reconciliação com papai e mamãe é fundamental para que nós possamos a vida fluir, essas dádivas de Deus se manifestar em nós, né? E muitas Isso, pessoas a gente sabe que a maior dificuldade é se reconciliar com papai e mamãe. Olha a prática que o leitor nos ensinou, a fazer o agradecer, muito obrigado, papai e mamãe, que é fundamental, o caule, né? Para a vida fluir. Então, pelo que o senhor falou para nós aí, o agradecer é fundamental, principalmente papai e mamãe, né? Foi isso que fez com que o senhor saísse da autolimitação e deixasse as dádivas de Deus, reconhecesse as dádivas de Deus, deixasse com que elas se fluíssem na sua vida? Foi isso mesmo, viu? Como eu disse a vocês, foram 3 meses de prática e só quando eu terminei esses 3 meses foi que veio o convite. Eu não fui nem atrás do trabalho, o trabalho veio atrás de mim, né? Por quê? Porque estava já em estado de harmonia. Está lá, revelação divina da grande harmonia, mesmo que agradeças a Deus. Se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus, né? E a gente, se estamos em dissensão, em desarmonia com papai e mamãe, infalivelmente nós terminamos bloqueando o fluxo dessa dádiva, né, de Deus, das graças divinas. Não porque Deus está punindo, não. É porque a vontade de Deus é lei. Né? Se você está de acordo com a lei, tudo acontece a seu favor. Tudo contribui a seu favor. Mas quando você se distancia, você termina criando obstáculos, né? Você termina criando bloqueios para que as coisas boas da vida lhe venham. E, mais uma vez, a gente vai salientar, né? Mas vai agradecer sim, porque o que nós aparentemente julgamos material, na verdade, é a expressão do amor de Deus. Então, mesmo está lá colocado, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, o mais vos será acrescentado. Por quê? Porque os bens que nós julgamos material não é mera matéria, não é pura matéria. Não, ela é expressão do amor de Deus. Então, quando você sintoniza com Deus, e ele diz assim, para sintonizar comigo, precisa que você esteja em reconciliação, precisa que você tenha adentre na atmosfera do perdão. Nós precisamos perdoar. Lembra aquela passagem que ele disse, deixa a tua oferenda, volta e te reconcilia-te com teu irmão. Então, se existe alguma dissensão, se guarda ou se traz algum ódio, alguma mágoa, algum ressentimento, é necessário que isso seja extirpado. E aí, a Fitonoia nos orienta, né? Tem instrumentos para que a gente opere em nós essa transformação e viva a alegria do perdão. Né? A oração do perdão é um dos instrumentos que nós utilizamos
para poder estabelecer essa reconciliação. E olha que, enquanto educadores, nós sofremos muitas frustrações, né? Porque, às vezes, não temos o resultado desejado, porque, às vezes, temos um comportamento, uma atitude de alguém que termina, de alguma forma, nos atingindo. Nós estamos constantemente, né? Todos os dias. Ser educador é maravilhoso, né? Porque nunca um dia é igual ao outro, né? Todos os dias nós estamos em uma nova realidade, no novo agora, e às vezes acontecem esses desencontros. Como é que você fica? Como é que você reage a esses desencontros? Você se permite que isso fira a sua alma e lhe tire do seu equilíbrio? É importante a gente fazer essa reflexão, porque o outro também está em formação. E valendo, ainda tem um detalhe, eles estão em formação há menos tempos. Nós já estamos há mais tempo. Então, pela nossa experiência, nós podemos ajudar para que aquele aluno, aquele educando, sofra, tenha transformação, né? Desperte para esse sentimento, por exemplo, de gratidão aos pais, né? Como desenvolver esse sentimento de gratidão para eles? Se isso é importante e fundamental para mim, acredito que também é para ele. E dessa forma, oferecendo aquilo que de melhor nós temos, nós vamos conseguindo construir o paraíso em nossa volta, né? Nós vamos mudar a atmosfera daquele ambiente. Vamos transformar aquele ambiente num paraíso, porque eu estou dando o que de melhor eu tenho. O grito, a repreensão, né? Não é o que de melhor você tem. Aliás, isso nem te pertence, né? Você está dando o lixo, porque não te pertence isso. Você é filho de Deus, né? Você é originariamente, na essência, você é uma pessoa sábia, amorosa, né? E nós precisamos trabalhar todos os dias para manifestar cada vez mais essa sabedoria, esse amor do qual nós fomos providos, né? E precisamos distribuir, né? Acolher a todos aqueles que estão em nossa volta com amor e com sabedoria. E o mestre diz que o amor sem sabedoria mata a vida. Então, nós precisamos ter sabedoria. Dar um grito quando recebe um grito, nada demais. É perfeitamente revidar, né? Ficar com raiva quando recebe uma provocação. Gente, nada demais. Você só reforça aquele quadro. Mas nós não trabalhamos nessa linha, né? Nós trabalhamos na visualização da imagem verdadeira do outro. Mesmo que ele tenha uma aparência medonha, mas nós acreditamos que ele é filho de Deus e que dentro dele existe a capacidade infinita, que ele é um ser único, né? Um ser diamantino. Eu preciso acreditar nisto. Se eu acredito nisto, pode acreditar. Possa ser que uma vez venha uma resposta dessa, mas tenha certeza que de lá para cá, né, dos outros para com você, só virá coisas boas, só virá reverências, gratidão, respeito e profunda amizade, né? Olha, muito boa explicação para o leitor. E através da explicação dele, ele está deixando práticas para nós fazermos. O agradecer a papai e mamãe, oração de perdão. E aí a gente pode aproveitar e agradecer a todas as coisas que estão ao nosso redor, a todos os fatos. Eu tenho o hábito de agradecer até aquelas situações, por exemplo, quero fazer muito uma coisa e ela não dá certo naquele momento. Então, o que eu faço? Deus, muito obrigado. O momento certo ela vai. Em vez de reclamar, eu agradeço aquela situação por não ter acontecido. O caminho não ter dado certo, então a gente agradece, porque Deus está nos dando a dica. Aí é o caminho, olha quantas dicas para a gente sair dessa autolimitação que nós temos. E o preletor nos deu vivências dele e práticas para nós fazermos, porque nós precisamos pôr em prática as boas palavras. Vamos aproveitar o exemplo dele, se olhar no espelho
e dizer coisas boas para nós mesmos, para eliminar essas amarras da mente nossa. E preletor Claudenor, para a gente eliminar as nossas amarras todas dessa, tem uma meditação que a gente chama meditação de autorreverência, para a gente fazer, para a gente se reverenciar esse ser divino que nós somos. Então, eu gostaria que o senhor, antes da prática, que nós vamos praticar hoje a meditação também, o senhor dê uma explicação e qual a importância da gente fazer essa autorreverência conosco mesmo. Então, para explicação e condução da prática, a meditação de autorreverência, o preletor Claudenor vai explicar e conduzir a prática para nós. Muito obrigado. Eu só queria refletir, trazermos uma reflexão, porque Jesus, né, sintetizou todos os mandamentos em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando ele diz ao próximo como a ti mesmo, está implícita aí a mensagem de que nós só conseguimos dar aquilo que nós temos. Nós só conseguimos intervir com o que nós somos. Por isso, se eu quero realmente manifestar o amor, né, progredir infinitamente, eu preciso, sabe, manifestar esse amor para com o meu próximo. E o sentimento de amor é aquele que diz que eu e o outro somos um. Sendo eu e o outro um, não significa que aquilo que o atinge a mim também, direto ou indiretamente. Dentre o sentimento de gratidão, né, a prática de gratidão, que falei anteriormente, uma é importantíssima, que é agradecer a si mesmo. Já experimentou? Agradecer a você próprio? Agradeça. Seja mais generoso consigo. Nós estamos em processo de evolução, algumas falhas, alguns erros. É natural que nesse percurso aconteçam, mas eles acontecem com finalidade. Cumprida a finalidade, desaparecem por si mesmos. Então, nós que somos professores e que temos tanta afinidade em aplicar e entender lições, nós precisamos encontrar e entender a lição que aquela situação está querendo nos proporcionar. Né? Para que isso surgiu para mim? Surgiu porque tem um propósito. De repente, você precisava ser mais brando. De repente, você precisava vivificar mais o amor, ter mais paciência, exercitar a tolerância, ser mais caridoso. E as situações aparecem para despertar em nós esses valores, que às vezes não se expressaram, ou nós não expressamos simplesmente porque não tivemos a oportunidade. E aí surgem essas situações. Por isso a importância da autoimagem que você cria de si mesmo. Por que é, na verdade, que essas situações acontecem? Eu me fazia essa pergunta, viu, professora Fátima? Eu chegava assim, dizendo, meu Deus, se a gente é perfeito, é filho de Deus, por que cargas d'água? Eu estou manifestando isto, né? Por que eu não consigo isto? Eu começava a me questionar por quê, e na verdade não é por quê, para quê. Né? Porque nós recebemos de acordo com o nosso preparo. Se eu não estiver preparado, não vem. Então, eu preciso mudar a autoimagem que até então eu tinha de mim mesmo. Eu precisava ver em mim esse filho de Deus dotado de capacidade infinita, capaz de tudo realizar, né, de ser bem-sucedido na vida. Eu precisava enxergar isto, mas enxergar só não era suficiente. Eu precisava me preparar. E hoje, quando eu faço uma retrospectiva e vejo os acontecimentos ruins da minha vida, hoje eu sei que, na verdade, Deus estava me preparando. Não era sofrimento, a finalidade não era fazer eu sofrer, pelo contrário, era despertar em mim o Filho de Deus que eu já era. Mas tem aquele velho ditado, ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Né?
E aí, a linguagem que eu entendia naquele momento da minha vida era a dor. Foi a dor que foi me conduzindo, né, para horizontes melhores. Foi a dor que me conduziu à ponte do Arte Coelho, aquela frase que eu li, a regional, e assim transformar a minha vida através desse ensinamento maravilhoso. Né? E isso a gente faz a partir dessa mudança da autoimagem. Eu preciso saber qual a minha verdadeira natureza. A minha verdadeira natureza é divina. Eu sou filho de Deus. Deus não me criou, não. Ele me fez. Sabe? Ser filho é aquilo que vem. Uma mãe é capaz de sugar o catarro do nariz do seu filho e não ter nojo. Por quê? Porque ela detém o filho, é a extensão dela. Saiu dela. E não existe nada que estabeleça separação. Ela é capaz de atos aparentemente para outros medonhos, nojentos, mas para ela é a expressão do amor. Né? Então, quando nós nos consideramos filhos de Deus, nós temos que compreender, né, que a vida que palpita em nós é vida de Deus. Né? Nós somos, na verdade, a extensão da vida de Deus. E eu só consigo sentir, ter essa experiência espiritual quando eu consigo vivenciar essa verdade interna, né? Quando eu consigo vivenciar isso internamente. Por isso é que nós fazemos a Shisokan da autorreverência. Mudar, meu povo. Até então eu me considerava um ser material. Agora não. Agora eu sei que eu sou um ser sagrado. Eu vim de Deus. A minha natureza é divina. Sendo filho de Deus, eu consigo expressar todos os atributos e virtudes de Deus. Por isso, minha vida é paradisíaca. Né? Então, esse sentimento é que nós vamos fortalecê-lo, reforçar na meditação da autorreverência. Meditação Shinzokan da autorreverência. Eu vou me reverenciar, eu vou mudar o conceito que eu tinha de mim mesmo. Se até então me julgava um simples ser material, hoje eu compreendo que eu sou um ser divino. E eu vou, então, ter essa experiência espiritual a partir da prática da meditação. Quando nós temos um ditado que diz, quando o homem fala, Deus cala. Mas quando o homem cala, Deus fala. Então, nós vamos, em meditação, fazer essa viagem interior e encontrar a nossa verdadeira natureza divina através da meditação da autorreverência. Aí eu faço um convite aos senhores que estão assistindo a nos acompanhar nessa meditação Shinzokan. Né? Vamos assumir uma posição de oração, né? Professora preletora Fátima, né? Já colocou as mãos justapostas, e dentro desse sentimento nós vamos vivenciar, né, essa experiência da meditação da autorreverência. Então, fechemos nossos olhos, serenemos a nossa mente, elevemos o nosso pensamento a Deus, através do canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que fazes viver a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar-me o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira, mundo absoluto criado por Deus. Visualizemos, então, um mundo infinitamente vasto e esplendoroso. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É oceano de infinita sabedoria de Deus. É oceano de infinita sabedoria de Deus. É oceano de infinita sabedoria de Deus. É oceano de infinita sabedoria de Deus.
É oceano de infinito amor de Deus, 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 é oceano de infinito amor de Deus. É oceano de infinita vida de Deus, é oceano de infinita vida de Deus, é oceano de infinita vida de Deus, é oceano de infinita vida de Deus. É oceano de infinita provisão de Deus, 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 é oceano de infinita alegria 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 de Deus. É oceano de infinita harmonia de Deus, é oceano de infinita harmonia de Deus, é oceano de infinita harmonia de Deus, é oceano de infinita harmonia de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. Terminada a inspiração, vamos agora inspirar lentamente. E ao inspirarmos lentamente, mentalizamos. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. Terminada a inspiração, pressiona-se o ar para o baixo do ventre e mantendo a sensação de que o ar preenche o abdômen, mentalizamos. Eu me reverencio, porque já sou a infinita sabedoria de Deus. Eu me reverencio, porque já sou a infinita sabedoria de Deus. Novamente, inspiramos, mentalizamos. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. Expirando. A vida de Deus, inspirando a vida de Deus, flui para o meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio, porque já sou o infinito amor de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio, porque já sou a infinita vida. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio, porque já sou a infinita riqueza. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio, porque já sou a infinita alegria de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio, porque já sou a infinita harmonia de Deus. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluem a infinita sabedoria de Deus e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio, porque já sou a infinita harmonia de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio, porque já sou a infinita harmonia de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio, porque já sou a infinita harmonia de Deus.
e em mim resplandece uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Canto da grande harmonia, a harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada, preletor Claudenor. Maravilhosa explicação e meditação. E chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Deixa para nós nos comentários se vocês gostaram ou não, qual a opinião de vocês é muito importante, se vocês estão nos acompanhando pela primeira vez ou se já são nossos seguidores. Preletor Claudenor, eu agradeço imensamente o seu amor, seu carinho, essa maravilhosa conversa de hoje. Assim, aprendi muito com o senhor hoje, então vamos colocar em prática gratidão, perdão, vamos tirar as nossas amarras. Para encerrar aqui, vou pedir para o preletor Claudenor deixar a sua mensagem final, suas considerações finais. Muito obrigada pela companhia de vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade desse nosso encontro, dessa nossa conversa, a alegria de poder compartilhar com os senhores essa minha experiência e gostaria de encerrar esse nosso momento fazendo uma reflexão em cima de uma citação que está lá em Provérbio, onde está escrito que eu sou o único Deus que faça conhecer o fim antes de começar. E isso significa que nós nascemos para começar o que Deus já terminou. A nossa felicidade, a nossa saúde, a nossa prosperidade, tenha certeza, isso já nos foi garantido. Basta simplesmente que nós aceitemos e acreditemos nessa verdade para poder, então, vivenciar essas alegrias no nosso cotidiano. Muito obrigado a todos, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Professor, você sente que a comunicação com as famílias está difícil? Tem a sensação de que o que ensina não está conectado com as demandas do mundo atual? Você vê seus alunos, no futuro, atuando de maneira integral e autônoma na sociedade, realizando feitos em prol de um lugar mais harmonioso para se viver? Será mesmo que os jovens estão perdidos? A educação da vida enxerga além desse ser fenomênico que em nada parece se desenvolver em direção ao bem. Nós, os educadores da Seichonoye, propomos uma educação baseada no despertar dos talentos extraídos de dentro para fora, sendo que cada criança tem seu talento único, bastando que sejamos o leme desse pequeno barco em meio ao vasto oceano. Inicie 2024 da melhor maneira. Participe do 41º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, de 10 a 14 de janeiro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. 5 dias em que o tema Educação da Vida, Caminho para a Paz será estudado e vivido através de palestras, orações, oficinas e experiências transformadoras. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail educadores@sni.org.br. Nos acompanhe também em nossas redes sociais @educadores.sni e pelo site sni.org.br.
seni.org.br/educadores. Educação da vida, caminho para a paz. Nos encontramos em janeiro. Até lá! Muito obrigado! Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano da Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Até o dia 17 de dezembro, você também pode viver as emoções que marcaram este 6º Congresso Latino-Americano da Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Saiba mais acessando sni.org.br/Congresso Educadores. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. 6º Congresso Latino-Americano da Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. Você ainda pode participar. Inscrições até dia 7 de dezembro de 2023 e conteúdo disponível até o dia 17 de dezembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigada!